Olá, pessoal. Vamos então à nossa aula número 2, tem gravada. Nossa aula número 2 fala em relação aos 4 tipos de pesquisas quantitativas, né? Só destacando, quantitativo é aquilo que a gente pode contar, aquilo que a gente pode enumerar, né? E a outra é a qualitativa, que a gente vai falar melhor isso em sala de aula, presencialmente. Mas aqui o assunto é sobre a quantitativa, então vamos adiante. Bem, eles se concentram, né, na obtenção de informações por meio de ferramentas, sejam online, enquetes, no momento que você entra numa rede social, eles colocam alguns produtos e perguntam qual daqueles você já conhece, né, ou qual daqueles você indica. Então é feita ali uma análise, né, para verificar se aquele produto pode ser vendido, pode ser divulgado ou se está em alta, tá? Bem, mas para você fazer uma pesquisa quantitativa é necessário você saber com qual é o público-alvo, né, que você está atingindo. Tanto que a maioria das redes sociais, elas começam a realizar uma verificação de onde o usuário, quais são os produtos que o usuário gosta, qual os links, qual o assunto que ele mais gosta e vai direcionando ali para aquele público-alvo, certo? Mas é importante a gente definir algumas coisinhas sobre o público-alvo, tá? Então, público-alvo é, primeira coisa, você tem que saber identificar ele, né? Temos aí uma variedade de público, né? Bem, tem uma definição para público, né? Tudo aquilo que você é um grupo, né? É um grupo que vai consumir o seu produto, né? Então ali você está diante de alguém que tem uma alta capacidade de consumir seu produto, ok? Em outras palavras, né, basicamente o público são seus clientes potenciais, né? É aquele local, aquele grupo de pessoas na qual você dirige seus produtos ou serviços. E aí tem coisas envolvidas, né? Seja é, os atributos comportamentais, a região que a pessoa mora, né? A idade, o sexo, a renda, a educação, né? A localização em si, né? E aí sim você pode direcionar suas energias em termos de estratégias de marketing para esse público. Bem, vamos a algumas coisinhas sobre o público-alvo, né? Primeira coisa, vamos definir algumas gerações aqui. São os chamados veteranos. Eles nasceram lá em 45, né? Então, próximo aí do final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, eles basicamente é um público já mais idoso e eles, eu vou estar destacando aqui nas últimas duas linhas, né? Esse destaca porque os investimentos que eles preferem são aqueles que são sempre veículos ou bem imóveis, né? Eles são de uma época em que a pesquisa era feita somente, né, cara a cara, né? Então se relacionava diretamente com isso, né? Os televisores na época estavam ainda sendo divulgados na América, então a maior quantidade de investigativa para saber se aquele grupo de pessoas ia gostar de um produto ou não era mediante, né, cara a cara mesmo, tá? O segundo grupo, chamado os Baby Boomers, né? Eles nasceram lá de 45 até 64. Eles se destacam pelo período que foi a maior divulgação da comunicação telefônica. Então, a comunicação não era somente cara a cara, mas agora também mediante o telefone. Uma das coisas a se destacar é que eles têm, né? Têm uma mentalidade positiva e os produtos preferidos deles são as TVs. Algumas coisas a mais, como eles gostam de descobrir coisas novas, explorar, ser positivos e o mais importante para eles é o trabalho. Então, eles encontram o que é seguro e duradouro. Uma observação em relação a isso aí é em relação a servidores públicos na época, né? Então, os adolescentes na época, né, dessa geração, eles gostariam, né, almejavam, né, ser bancários, porque na época era um emprego duradouro, né, um emprego que realmente garantia um bom valor financeiro. E aí, nessa época, o objetivo dessa geração é ter algo seguro e duradouro, certo? Vamos adiante aqui para a próxima geração, essa geração X. Nasceram entre 65 e 80, e aí já nasceram já no início do período digital, né? Eles são os pioneiros na comunicação por meio de texto, e eles se distinguem por ser individualistas, eles são flexíveis, né? E os produtos da sua preferência são os laptops, né?
Um destaque aqui é que eles têm um objetivo em termos de carreira, eles tentam nivelar com sua vida pessoal, né? Não é tanto aquela situação de procurar somente bens materiais, mas ter uma qualidade de vida. A seguir, a geração Y. Então, aqueles nascidos em 81, né, até 95. Aí sim, esses já são os nativos digitais, já nasceram já mediante a internet, período da internet, né? Período da internet. E já nasceram já conhecendo toda a internet, smartphones e todos os derivados da atual tecnologia. Então, esses são os produtos mais que eles consomem, são os dispositivos móveis, como os telefones celulares. E, em razão de um certo detalhe da ansiedade, né, os comprimidos. Geração Z são os nascidos entre 96 e 2020. E esses são 100% digitais, né? Então, eles trabalham basicamente, a grande maioria, com internet, tais como blogs ou até influenciadores. E um destaque é que eles não permanecem muito tempo em uma empresa. Tá? Essa geração Z está sempre conectada, ele é multitarefa, ele rejeita a política e busca, a grande maioria, né, igualdade entre pessoas e o sucesso pessoal. Os produtos que mais eles consomem são móveis, né, câmeras fotográficas e uma novidade, né, viajar, conhecer o mundo. Bem, dito essas gerações, esses públicos, em termos de geração, é necessário definir o que seria seu público ideal, né? Diante dessas distintas gerações. Bem, primeiramente é conduzir uma pesquisa, né? Saber exatamente o que as pessoas precisam, né? E isso envolve todo um pacote de outras informações, né? Como a localização geográfica, quais são os tipos de tecnologia que aquele cliente utiliza, tá? Então, o objetivo, na verdade, é saber o que esse cliente é. A 2 é a análise de mercado. A partir do momento que você tem informação sobre esse cliente, tá? Você pode direcionar as informações ou produto para aquele tipo de cliente. Lembrando que, obviamente, nesse mercado, nessa situação toda, né, de mercado, vai estar aí várias empresas também realizando alguma competição. Bem, 3. Junte as informações e defina seu público. Pronto, você fez a pesquisa, você fez a análise de mercado, né, que é justamente o item 2. E o item 1, né, foi feita uma pesquisa, fez a análise de mercado, e agora você está sabendo quem é seu público. Bem, realizando essas 3 etapas, você passa agora, na verdade, esse item que está na etapa 3 ainda, né, que é juntar as informações. Você começa agora a fazer algumas perguntas, né? Que problema seu produto ou serviço resolve? Que características demográficas influenciam o processo da tomada de decisão? Que traços psicográficos afetam o consumo de conteúdo? Como o seu público prefere interagir com marcas similares à sua, né? E seu segmento de audiência é grande o suficiente para você ter algum lucro, né? Então, tem essas coisinhas para você analisar. 5 motivos para você identificar o seu público-alvo. Bem, você vai ter que ter uma equipe de marketing bem, né, ajustada, bem, bem preparada para que você possa saber exatamente direcionar e acertar o público que você quer atingir. 2. É possível direcionar suas mensagens de maneira personalizada para um público definido, né? Isso as redes sociais fazem, né? Direciona exatamente para aquilo que você gosta, para aquilo que você mais procura em termos de assuntos, palavras, né? O Google faz isso. Bem, continuando, temos aqui um desenho, né, que permite a gente verificar as gerações, desde os veteranos até a geração Z.
Continuando aqui, né? Aqui já estamos falando, já falei aqui dos dois primeiros, né? Ter uma equipe muito ajustada, muito preparada. E depois direcionar exatamente para o seu público, que já está definido. E aí parte para a etapa mais definitiva do que você quer conseguir. Não adianta você encontrar seu público, não adianta você começar a atingir seu público se você não garantir a lealdade desse cliente ao seu produto, né? O quarto item é você diferenciar sua marca, né? O que diferencia em relação aos outros, né, concorrentes. E o quinto é sempre procurar melhorar seus produtos e serviços, quer dizer, é sempre uma reinvenção, melhorando aquilo que você tem, certo? Se eu dar um exemplo aí de alguma coisa que não se renovou e simplesmente fugiu, né, do mercado. Durante algum tempo, uma marca chamada Kodak, né, ela foi absoluta na venda de máquinas fotográficas, né? Se comprava um pequeno pacote chamado de, né, um rolo de filme, né? Você colocava na máquina, tirava, depois que preenchia tudo, né? Ia na empresa de, de que imprimia as fotos, né? E aí ficava aquela frase na época que dizia assim: tomara que a foto não tenha queimado. Só que dentro da Kodak, né? Tinha um funcionário que começou a dizer que aquilo ali teria um certo curto período de tempo, não ia mais funcionar. Ele inventou os primeiros movimentos para criar uma câmera digital, mas na época, né, os que estavam na administração da Kodak, né, eles não gostaram da ideia. Bem, o que acontece? Esse funcionário, né, saiu da Kodak e levou a ideia para uma outra empresa chamada Sony. E a Sony começou a melhorar a ideia daquele funcionário que era da Kodak, que naquele momento já era da Sony, e começaram a produzir máquinas digitais. Então, com isso, a Sony começou e outras marcas, né, começaram a surgir, e com isso faliu a Kodak. Então, é toda uma questão de melhoramento, né, de aprimoramento às tecnologias atuais. Não adianta ser um produto bom e ficar preso a uma tecnologia que já não existe. Uma tecnologia que está perdendo força, né, perdendo energia. Bem, 4 tipos de pesquisa quantitativa. A primeira dela é a investigação através de pesquisa, né? Você vai no supermercado, tem alguém lá, né? Um moço ou uma moça lá oferecendo um tipo de café, um cafezinho, um tipo de iogurte. Está ali sendo feita uma investigação através de pesquisa, né? Depois diz assim, você gostou do produto? Deu uma nota de 1 a 5, certo? Me refiro a essa, aí nesse caso é uma pesquisa, né, presencial mesmo, né? Rosto a rosto, cara a cara, mas pode ser feita também uma pesquisa online. Bem, qual é o exemplo disso aqui, ó? Como foi sua experiência com o nosso executivo de atendimento ao cliente, né? O que você acha do nosso site atual, né? Você vai comprar um carro e depois chega no seu WhatsApp ou outra, uma rede social, ou e-mail, assim. Como foi o seu atendimento na nossa empresa? O que você comprou era aquilo que você realmente gostou? Você está satisfeito com a sua compra? Então, são vários tipos de questões que podem ser feitas para que você possa saber como é que está indo o seu produto, né? Como é que está indo a sua empresa. Exemplo de perguntas quantitativas para uma pesquisa. Bem, aí temos a chave da questão, não é qualquer pergunta, né? Ela tem que ser a pergunta direta, né? Ela não vai fazer uma pergunta que você vai escolher, vai escrever aí, sei lá, 5, 10 linhas, né, e ficar tudo, né, desconexo, e você não vai saber exatamente o que o cliente quis dizer, né? Então tem que ser bem objetivo. Vou deixar alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, vou falar aqui, quantos banheiros tem na sua casa, né? De 1 a 5, qual foi seu melhor semestre na universidade, né? Então você coloca lá o ano que você entrou, o semestre que você entrou, você assim de 1 a 5. Então, 1 é o pior e 5 foi o melhor, né? Então você pode numerar, então é pergunta direta, e você vai dar um número lá e aquela pessoa vai analisar aquele número, dizendo, digamos, o número 1 é muito ruim, o 2 é regular, o 3 é isso e o 5 é muito bom, né? Então você coloca a pergunta e a pessoa vai dar um número.
Tipo de perguntas, né? Elas se dividem em 3 tipos, né? Sendo que tem um detalhe aqui nesse slide que diz o seguinte: é um meio de responder com precisão. São divididos em 3 grupos. Primeiro, as perguntas descritivas. Como assim? O que é isso, né? Qual é a porcentagem disso, né? Olha aqui no final, na última linha. Quantas pessoas entre 18 e 25 anos se exercitam diariamente neste parque, né? Nesta academia? Então, é direto. Você vai ter um número ali, tá? Exemplo, qual é a comida favorita dos brasileiros, né? A variável, né? Tá aqui cozinha, mas na verdade a variável é a comida, né? Grupo-alvo brasileiro. Então você tem uma variável, grupo-alvo, variável, grupo-alvo. Tá? Vou outro exemplo aqui. Quantos cidadãos chineses desejam deixar o país a cada ano em busca de melhores oportunidades? Variável, número de cidadãos, é um número. Grupo-alvo, cidadão chinês. Tá? Então, isso pode ser feito, né? Sempre lembrando, o que é variável, o que é um grupo específico, qual é a variável que eu vou perguntar para aquele grupo específico. Então, são 2 coisinhas aí, ó, variável e grupo-alvo. Vamos adiante. Perguntas comparativas. São elas para fazer uma comparação entre alguma coisa, né? Qual a diferença entre A e B, né? E coisas desse tipo. Vamos alguns exemplos. Qual a diferença nas preferências culinárias entre adultos e crianças brasileiras? Qual é a variável, né? Preferências culinárias. Qual é o grupo? Adultos e crianças. Os 2 grupos aí. Qual a diferença entre os fatores que motivam estudantes brasileiros e argentinos a se unirem a universidades americanas? Variável. Fatores que transformam decisões de carreira. Grupos de comparação. Estudantes brasileiros e argentinos. Tá? Vamos a mais um exemplo. Qual a diferença de noções políticas entre cidadãos peruanos e venezuelanos? Variável. Noções políticas. Grupo de comparação. Cidadãos peruanos e venezuelanos. Uma coisinha nessa primeira linha a destacar. Os diferentes grupos mencionados nas opções anteriores indicam variáveis independentes. Isso a gente vai aprender um pouquinho mais o que é variável dependente e independente. Bem, ó, questão de relação. Já estamos no item 3, né? É aquela que são utilizadas para realizar alguma associação, tendência, uma relação casual entre 2 ou mais variáveis. Tá? Vamos dar um exemplo. Qual é a relação entre idade e preferências alimentares no Brasil? Variável dependente é preferências alimentares. A variável independente é idade. Tá? E o grupo de relacionamentos está preso, né, ao Brasil. Quer dizer, um grupo aí, alvo, está preso, né? O grupo alvo. O público-alvo é o Brasil inteiro. Mas o que é dependente é as preferências alimentares. Mas o que é independente é a idade. Tá? Então tem uma coisa aí que prende a outra. 2. Segundo exemplo. Qual é a relação entre renda familiar e admissão à universidade com alunos chilenos? Bem, a que é dependente é a admissão. Independente é a renda familiar. E o grupo-alvo de relacionamentos é estudantes chilenos. Certo? Item 3. Qual a relação entre classe econômica, origem étnica, educação e estilo de vida na Colômbia? Aí temos a variável dependente lifestyle, quer dizer, o tipo de vida. A independente, que é a classe econômica, que é etnia e educação. E o grupo de relacionamento, que é Colômbia. Certo? Bem, como é que você projeta, né, perguntas qualitativas para uma pergunta? Bem, tem algumas etapas. Primeiro, você faz a seleção. Você vai escolher algumas, né, específicas. Depois que você faz um grupo delas, você escolhe algumas delas. E a compreensão. Você tem que saber o que é dependente e o que é independente, filtra elas, né? E permite que você possa fazer essa locomoção aí, né? E tem um detalhe, né? Existem 4 níveis de variáveis de medição, uma das quais pode ser escolhida para criar perguntas quantitativas, que elas podem ser ordinal, nominal, intervalo e proporcional. Certo? Basicamente isso aqui é o que eu falei, tá? Falei em cima. Bem, e tem outro item que é uma estrutura, né? Qual o tipo que você vai utilizar, né?
Então, inclui as variáveis, grupos, ordem na qual os grupos devem aparecer na pergunta. Eu me refiro aí a um grupo de perguntas, né, digamos, relacionado à sua localização, né, relacionado à sua família, é um grupo. Né? Então, você pensa por grupos, tá? Então, você pode fazer perguntas que estão fechadas num único grupo, num único assunto. Melhor pensar assim, tá? Legibilidade, né? Você tenta aí criar uma pergunta completa, tá? Então, os entrevistados são capazes de entender facilmente as perguntas. E é isso, tá, pessoal? Muito obrigado, né? Espero que tenham compreendido o que eu gostaria de transmitir a vocês. Nos vemos na nossa próxima aula.